Gostaria de convidá-los para abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O título do meu sermão hoje é O Poder Transformador da Palavra de Deus. O poder transformador da Palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá? Mas você pode, evidentemente, acompanhar na sua Bíblia e também será projetado aqui no telão. Você pode acompanhar conosco. Diz assim a palavra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, seja capaz e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Feche os seus olhos agora. Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra nos educa, nos transforma, ela nos dá uma direção, ela nos mostra que nós temos um comprometimento contigo e que nós nascemos para uma missão muito específica, Senhor. Que Teu Espírito nessa noite nos faça lembrar de tantas verdades que têm sido ministradas nesse púlpito aqui, Senhor. E que os Teus filhos comecem a entender a grandeza dessas revelações, para que todos nós, como corpo de Cristo, estejamos edificados, firmados na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da escola dominical, pela vida dos professores e alunos que juntos têm crescido, ó Deus, no estudo da palavra. Que esse ano o Senhor nos dê muito mais, que o Senhor faça transbordar sobre nós as fontes de riqueza e de sabedoria na Tua palavra e usa os Teus filhos, os professores, como Teus instrumentos, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu estava conversando com o pastor Luizinho em Fortaleza agora em janeiro, e eu estava dizendo para ele como é que está o modelo das famílias contemporâneas, né? Primeira coisa, muitos compromissos, pouca prioridade. Então, não se faz mais culto doméstico na maioria das famílias, porque diz, não, mais um está estudando à noite, a outra está trabalhando, chega mais tarde, a gente só consegue se encontrar no sábado, já está todo mundo cansado, e a gente sempre fica dando desculpas. Nós estamos nos tornando uma geração especialista em dar desculpas quando a gente não quer fazer uma coisa. E além disso tem um duelo de gigantes, a família e a tecnologia. No Brasil hoje, em média, um brasileiro gasta 3 horas e 42 minutos por dia só nas redes sociais. Isso é a média, estou falando de média. Se você multiplicar isso por 7 dias, você já leva um dia inteiro só de redes sociais por semana. E eu me lembro de uma palavra do pastor americano John Piper. Ele disse assim, um dia as redes sociais serão uma prova diante de Deus e diante de você, de que você teve tempo para orar, mas você não orou porque você estava nas redes sociais. E é interessante, irmãos, que hoje a gente nem ora mais pelos missionários. A gente simplesmente quer mandar um WhatsApp, né? Eu me lembro, eu já falei aqui no púlpito, quando a gente escrevia para minha tia, que trabalha com os índios lá no estado de Mato Grosso, a carta era 40 minutos, 40 dias, mandava uma carta pelo correio, 40 dias para chegar na aldeia, e a gente ficava orando, Senhor, ela vai receber, mas nesse intervalo vai abençoando, vai fortalecendo, vai abrindo as portas, vai fazendo algo especial. 40 dias chegava. Ela lia, chorava, agradecia, mandava uma carta de agradecimento, mais 40 dias para voltar. Hoje, nós temos o WhatsApp. A gente não ora mais, muitas vezes, pelos missionários, a gente só pergunta, você está bem? Ou no dia do aniversário, a gente manda uma mensagem. Nos tornamos uma geração que desaprendeu também a orar. Será que tem coisa pior do que isso? Tem. Estamos nos tornando uma geração que não prioriza mais o estudo da palavra de Deus. Que coisa interessante.
Trocamos uma fonte de riqueza inesgotável como a Bíblia, que transforma a vida dos homens, inclusive a minha e a sua, por conta-gotas. Durante a semana não queremos mais ler a Bíblia, só troca um versículo para lá e um versículo para cá, e às vezes a gente nem lê o versículo, e quando as pessoas nos grupos pedem oração, a gente coloca as mãozinhas para cima e às vezes nem ora. Estamos fazendo muitos gestos, e Deus lá de cima, olhando a nossa vida, olhando um modelo das famílias contemporâneas que não lê mais a Bíblia, não ora mais, mas gasta muito tempo dentro das redes sociais. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. Disse um sacerdote britânico, no início do século XIX, chamado John Ryle: feliz é o homem que possui uma Bíblia, mais feliz é aquele que possui e a lê. Mas ele disse, mas o melhor de tudo é aquele que possui, que lê e que obedece. E a gente só aprende isso na escola dominical. Vocês sabem como foi que Billy Graham foi educado? Quando ele tinha 5 anos, que a mãe dele dava banho dentro de uma banheira, ensinava a ele João 3,16. E sabe o que aconteceu, irmãos? A palavra ficou no coração. Como disse Deus ao profeta Isaías, a minha palavra não voltará para mim vazia, mas prosperará para aquilo que eu a designei. Toda vez que você semeia a palavra de Deus no lugar, você pode não ver o fruto na hora, mas ela vai semear no tempo certo. Nós precisamos crescer na instrução de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, quando Deus fala com Moisés, disse assim: esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração e na tua mente. Tu inculcarás, tem uma tradução, tem outra que diz que tu ensinarás aos teus filhos, sentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Sabe o que é inculcar no hebraico? Fisgar. Alguém aqui já pescou alguma vez um peixe? Já? Levanta a mão aí os pescadores, tem vários aqui, que bom. É fácil de entender, né? A palavra significa fisgar. Quando você coloca a palavra na mente, ela não sai. E sabe por que isso é importante, irmãos? Porque a palavra é uma âncora. Ela é como uma âncora. Na hora da dificuldade, você sabe o seguinte: eu posso estar passando por um vale, mas o meu lugar não é lá. Eu estou passando. Eu vou sair de lá porque tem uma âncora que vai me dar estabilidade, e eu vou levantar a cabeça e Deus vai me levar para um lugar seguro depois. Essa é a firmeza, essa é a convicção que temos. Ter plena consciência de que toda a Escritura é inspirada por Deus e é algo importante na vida do cristão. Temos que aprender a defender isso. Agora, precisamos estudar a Bíblia juntos. Se você fica em casa, às vezes a gente lê a Bíblia, mas a comunhão é aqui dentro. Então a gente tem que estar aqui, estudando a Bíblia junto aqui. Isso é importante para a gente. E eu queria mostrar os 4 efeitos transformadores da palavra de Deus, baseado no versículo 16, do capítulo 3 de 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. Os objetivos do ensino expressam intenções, propósitos definidos. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 3, existe um tempo determinado por Deus para todo o quê? Propósito. Se você tem propósito, Deus vai abrir o tempo para você. Deus não vai ferir a palavra dele. Se você quer vir à escola dominical, trazer a sua família, para que ela cresça aqui em comunhão com os irmãos, e cresçamos juntos na estatura de varão perfeito, é propósito. Deus vai nos dar o tempo. Não podemos ficar dando desculpa. Eu passo a semana toda, é muito corrida. Eu não tenho tempo para descansar. Eu não só consigo encontrar todo mundo no domingo. Então encontra todo mundo no domingo aqui na igreja também. O pastor Ismael Feijó, que era um dos líderes presbiterianos no Nordeste, uma vez ele estava pregando, ele disse assim: meus irmãos, cuidado. Porque se não entendermos o valor das Escrituras e da palavra de Deus, vamos entrar na igreja e fazer das igrejas os clubes sociais, que só vamos para encontrar as pessoas e perdemos o compromisso com Deus. Ele estava certo naquilo. Temos que ter esse interesse. O ensino transforma, tem propósito definido. Eu me lembro, pastor Roberto, quando a gente fez aquele curso
sobre a masculinidade autêntica, do pastor Robert Lewis, dos Estados Unidos. Ele conta, eu vou ler essa história aqui, porque vocês precisam ouvir essa história hoje. Como o ensino transforma. Ele conta de um homem que casou com uma mulher viúva, e essa mulher tinha um filho. E esse filho, ela dizia assim, parece que ele não tem propósito, né? Os jovens de hoje são assim, eu saí para jantar com um amigo meu, um filho de 25 anos, e eu fui oferecer um pedaço de pizza para ele, para cortar, e eu disse assim, qual o sabor que você quer? Ele olhou para mim e disse, peraí, deixa eu perguntar à minha mãe, 25 anos. Aí disse assim, ô mãe, eu pego qual? Desse ou desse? Ela disse, não, escolhe qualquer um. As pessoas não sabem mais nem se posicionar, fica sem propósito, sem intenção. E aquele homem encontrou um filho da esposa com quem ele casara, e agora ele vai tratar num acampamento sobre masculinidade autêntica. Depois do acampamento, o ensino da palavra, que é eficaz, que é poderoso para transformar vidas, porque a Escritura é inspirada por Deus, ele escreve uma carta e diz assim, querido Dale, eu não nasci seu filho, mas pela maravilhosa graça de Deus, Ele fez de duas famílias separadas uma, e eu agradeço a Ele todos os dias por isso. Eu não sinto nada além de uma grande gratidão por você. Eu te agradeço porque você apareceu e amou minha mãe com todo o seu coração. Você mudou a vida dela, mas você também mudou a minha. Eu sei que seu legado não terminou, porque você não abandonou. Através da sua vida, você me ensinou a ser um homem segundo o coração de Deus. E sei que ainda tenho muito a aprender. Quando eu penso em Deus, eu penso num homem autêntico, um homem de respeito, um homem de caráter, um homem íntegro, um homem em quem se pode confiar. Penso em você e eu entendo que você é um homem comprometido com Deus e com a sua palavra. Nunca esquecerei da viagem àquele acampamento, onde você me formou como filho e como homem. Um dia, quando eu tiver um filho, farei uma viagem num acampamento exatamente como aquele. E aí, eu e você vamos poder passar este legado para a masculinidade para as próximas gerações. A palavra de Deus transforma. E transforma de uma forma tão eficaz, irmãos, que o escritor aos Hebreus disse no capítulo 4 e no versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada bigúmia que corta dos dois lados. Ela chega até onde a ciência não consegue, dividir a alma e o espírito. Agora ela corta sem ferir. Ela corta mostrando a verdade, mostrando o caminho que você deve seguir, mostrando o caminho que o seu filho deve seguir. E isso é uma riqueza muito grande. Isso é o que a Bíblia chama no livro de Romanos, no capítulo 12, de um culto racional. O que é um culto racional? Eu tenho consciência que eu vim hoje aqui prestar um culto a Deus, porque Ele é o Deus que me dirige, que organiza a minha vida, que me abençoa, é o meu provedor e é aquele que abençoa a minha família. Isso é o culto racional, é oferecer integralmente a Deus um culto espiritual. É entender o quanto Deus representa na nossa vida e na vida da nossa família. Isso é muito bom. Então, a gente precisa desse tempo de maturação, né? Tem gente que quer já plantar uma árvore e no outro dia ter um fruto. Não. A gente tem que plantar, tem que regar, tem que ser perseverante, vai virar aquela semente vem, vai germinar, gera uma plantinha, tem um caule, depois cresce, tem uma copa, tem flores, tem frutos, aí chegou os frutos. Os frutos é lá na frente, mas a gente não pode desistir. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, é que Deus não trabalha, eu já disse muitas vezes nesse público, por meio de mágicas. Deus só trabalha por meio de princípios. E eu preciso ver esses princípios na palavra de Deus. Se eu não olhar aqui, em outro lugar eu também não vou encontrar. Então é aqui que nós crescemos. Esses são os nossos princípios. Então a palavra de Deus ensina. E esse ano vocês viram os objetivos. Vai nos ensinar a desenvolver o caráter dos alunos. Vai nos ensinar a cooperar com a família no lar. Vai nos ensinar a fortalecer o corpo de Cristo. Vai nos ensinar a viver coerentemente em todas as áreas da nossa vida, de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Paulo depois disse assim,
além do ensino, ela é proveitosa para repreensão. Irmãos, que coisa interessante. Os objetivos da repreensão é advertir, é aconselhar. É dizer assim, olha, cuidado que você pode na frente se prejudicar por isso. Deus sempre avisa. Inclusive diz na palavra que Ele sempre fala aos profetas antes. E vai para que a gente receba a instrução antes e evite um problema maior depois. Mas às vezes a gente fica olhando assim e obedece a Deus um período, obedece a Deus outro período, e quando a gente menos espera, a gente está fora daquele eixo da governança de Deus, e a gente vai ter que pagar por tudo isso aqui. É interessante isso. Olha só, o Jornal de Epidemiologia, ramo da medicina que estuda os fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças, fez uma pesquisa de 24 anos, entre 1989 a 213, foi publicada em novembro de 2018. Olha os principais, crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. Se você tem filho nessa faixa etária, veja só. Os participantes frequentavam cultos religiosos pelo menos uma vez por semana. Tiveram 18% a mais de probabilidade de levar vidas mais felizes do que aquelas crianças que nunca entraram numa igreja. Os que frequentavam a igreja tinham 33% menos de probabilidade de envolver-se com drogas, sexo na adolescência e também contrair alguma infecção sexual. 30% mais provável de participar de algum tipo de voluntariado. Você vê aqui na igreja, eu vejo nos cultos aqui os jovens, tudo trabalhando aqui como voluntário. Já estão aprendendo a servir muito cedo. Aliás, eu me lembro do pastor Ebenezer uma vez que disse assim, na igreja a gente aprende a tocar, a gente aprende a cantar, a gente aprende a falar em público, a gente aprende a tocar um instrumento, canta aqui no coral, a gente aprende a trabalhar em equipe, a gente aprende a resolver conflitos. Tudo isso a gente aprende na igreja. Dentro de casa sozinho, não. Mas aqui sim, com a interação com várias pessoas, nós aprendemos isso. Aqueles que não puderam participar com frequência dos cultos religiosos, criaram um hábito de oração e de meditação em casa. E por último, os participantes tinham menos probabilidade de se tornarem usuários de drogas e terem depressão com relação aos que nunca foram na igreja. Isso é uma advertência, é um ensino. Bom, então olha aqui que coisa interessante. O versículo diz que a Escritura é inspirada e testifica a respeito da confiabilidade e autoridade da Bíblia. É uma declaração explícita sobre a inspiração da Escritura nas nossas vidas. Como ela nos ensina, irmãos, como ela nos adverte. Quantas vezes Deus fala conosco. E às vezes a gente não entende isso. Deus nos orientando, Deus chamando a nossa atenção. Tinha um pastor do seminário de Dallas, nos Estados Unidos, chamado Howard Hendricks. Ele dizia assim, hoje as pessoas não querem mais ouvir um sermão da Bíblia, não querem mais numa escola dominical. Se você pedir assim, venha para a escola dominical ou venha escutar um sermão, eles não atravessam uma rua. Mas se você chamar para pregar um sermão, eles atravessam um continente. Olha que coisa impressionante. Ninguém quer mais ouvir. Eu me lembro que eu encontrei na Paraíba um pastor, um excelente professor do seminário teológico, e ele disse assim, olha Stanley, eu quero dizer para você que eu deixei de ir para a EBD, porque se eu for para lá eu vou desaprender. Isso é um pastor, um teólogo muito bom, disse que não ia mais na EBD, porque a EBD de hoje ele ia desaprender com os cursos muito simples, muito água com açúcar, e ele disse que ia desaprender, então não ia perder o tempo dele. E Deus tem dado o melhor, as chuvas,
Deus tem dado as fontes de riqueza e nós às vezes queremos ficar nos nossos conta-gotas e achando que isso é uma transformação. Por isso que a palavra de Deus, ela, além de nos ensinar, a palavra de Deus também vem para nos repreender, nos advertir, nos demonstrar que nós precisamos estar firmes com essa declaração explícita da palavra de Deus no nosso coração. Isso me faz lembrar Moody, quando pregava o Evangelho. Ele dizia assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Eu tenho que fazer uma escolha. E essa escolha é nossa. Sabe qual é a escolha que é difícil hoje, irmãos? É a escolha de passar a fé para a próxima geração. Temos um problema muito grande, uma inversão perigosa. A liderança dos pais estão passando para os filhos. Né? A gente pergunta: você vem para a EBD? E a pessoa diz assim: não sei se meu filho quer vir. Eu falei: não, mas eu estou falando com você que é o pai. Ele falou: não, se ele quiser vir, eu venho. A resposta continua a mesma. Né? E às vezes eles perguntam assim: ô filho, ô filha, o que é que você quer? O que é que você acha? Eles que estão decidindo. E os pais perdendo a autoridade, e essas autoridades confusas estão trazendo um direcionamento errado, e nós estamos perdendo a chance de passar a fé para a próxima geração. Eu já falei aqui no púlpito dessa igreja, inclusive por mais de uma vez, que um pastor presbiteriano, David Wong, que é uma das maiores autoridades em transição de liderança, ele diz que nós passamos bem até a primeira geração, depois a segunda geração não passa a fé para a terceira geração e vão esquecendo. A primeira geração fervorosa, ora muito. A segunda, ora menos, pede oração pai. A terceira, não sabe mais o que é oração. E fica dizendo assim: se Deus quiser, tomara que dê certo. Nós viramos agora, ao invés de olhar as escrituras, nós queremos usar uma linguagem que é uma linguagem que, assim, com medo de errar, se der certo, pode ser que dê certo, pode ser que não der, a gente não tem mais segurança, a gente precisa ter fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Não podemos negligenciar a palavra. Paulo disse assim também: toda a escritura é inspirada para a correção. Irmãos, que coisa tremenda. A correção é o aprimoramento. Ninguém pega Deus de surpresa. Mesmo com a advertência, com a repreensão, se errarmos, Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele não condena réu primário. Quem é advogado aqui sabe o que eu estou falando. Tá? Ele não vai condenar. Deus sempre nos dá uma chance. Talvez você que esteja aqui hoje à noite já recebeu várias chances. E Deus sempre é um Deus que dá uma nova oportunidade. Porque nós sabemos medir o tamanho de pecados, mas Deus mede o tamanho do arrependimento. E a diferença é muito grande. Quando nos apresentamos diante de Deus e pedimos perdão, Ele perdoa. Vocês lembram de Davi? A gente só vê a história linda de Davi. Davi foi um péssimo pai. Leia a história de Davi completa. E quando Deus colocou ele à frente do exército lá de Jerusalém, com o povo de Deus, Israel, ele possuiu Betseba lá, foi um problema muito grande, estava em pecado, e Deus perdoou Davi e não perdoou Saul. A gente fica medindo o tamanho de pecado para ver qual é o maior, como Deus perdoou e por que não perdoou. Sabe por que Deus perdoou Saul? Porque não perdoou Saul, ele não se arrependeu. Sabe por que Deus perdoou Davi? Porque Davi se arrependeu. O que abre o mover do perdão de Deus na sua vida e na minha vida é o arrependimento. É a mudança. A escritura é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Deus corrigiu Davi, Deus corrigiu Jonas também, lá no ventre de um peixe. Talvez você pensasse que Deus só escuta oração dentro do templo, mas Ele também escuta oração dentro do ventre de um peixe. E tirou um homem de lá, fez uma correção na vida dele e fez dele um grande evangelista. Mas não precisa ir muito longe não, irmãos. No interior da Bahia, um homem chamado Floresval, era um dos mais temidos pistoleiros com o apelido de Fulô. Quando Fulô chegava, todo mundo corria. E um dia um culto na praça pública,
disseram ali, tem um culto ali, fulano. Ele disse, eu vou acabar o culto agora. Ele disse, vou acabar o culto. Chegou lá no cavalo, já atirando para cima, e todo mundo correu, o pregador com o microfone na mão, não tinha nem onde colocar, ficou lá com o microfone na mão. Aí ele disse assim, vocês estão fazendo esse culto aqui com autorização de quem? Vamos acabar com isso agora. O pregador disse aqui, eu estou autorizado aqui pelo Senhor. Se o Senhor quiser, eu continuo pregando. Se o Senhor não quiser, ele está falando do Senhor do céu. Mas se o Senhor não quiser, eu paro. Aí ele disse, não, eu quero, eu vou autorizar, pode continuar pregando aí. Aí disse, então manda chamar o povo de volta. Volta o povo todo para o culto e fulô, sentou lá na frente. Na hora do apelo, foi o primeiro a se converter. Se converteu. No outro dia, ele queria ser um evangelista daqueles, queria converter todo mundo na força. Chegou num bar, encontrou um amigo dele assim, ele já enquadrou o cara na parede assim, e disse assim, agora hoje você vai se converter também. Ele disse, sabe como é que é, né, fulô? É porque eu não tenho vocação para essas coisas. Ele pegou o cara pelo colarinho e disse, agora você vai criar vocação agora, tá? Levantou ele, o cara já levantou as duas mãos e disse, não, eu aceito. Fulô disse, então já vou marcar o batismo, viu? Vou marcar o batismo. E ele fez muito isso no interior da Bahia. Né? Um homem com aquela ignorância toda, quando é possuído pelo poder de Deus, ele se transforma em outra criatura. Se você sabe a história do apóstolo Paulo, não faz muita diferença. Talvez aquele homem era muito culto, né? Comparando com o fulô lá na Bahia. Mas o Deus que transforma, que corrige pela palavra, ele faz da mesma forma. E a Bíblia diz assim, o Senhor não corrige os seus filhos com o propósito de vê-los sofrer, mas com o propósito de aperfeiçoá-los. Né? No Salmo 119, o salmista diz assim, foi-me bom ter passado pela tribulação para que eu aprendesse os teus decretos. A tribulação não é boa. Ninguém vai orar aqui pedindo tribulação. Senhor, essa semana manda só segunda, quarta e sexta, uma tribulação. Você não vai fazer essa oração. Né? Você não vai pedir a tribulação. Mas quando ela vier, o que é bom na tribulação, irmãos? São as lições que nós aprendemos da parte de Deus, porque a palavra de Deus nos educa e nos transforma e nos corrige, para que o homem e a mulher de Deus esteja capacitado e apto para toda boa obra. Isso é o que a palavra de Deus faz. Né? Tem um texto em Hebreus que diz assim, Deus corrige a quem ama. Né? O escritor diz, filho meu, não menospreze a correção que veio do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que ele recebe. E sabe o que acontece, irmãos? Nos dias de hoje, nós não fazemos mais as orações perigosas. Se você pudesse ouvir as orações de todo mundo, ou pelo menos pegar assim, vamos dizer assim, por amostragem, algumas, você ia ver assim, é só pedindo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso, eu estou com dívida, Senhor, eu estou com essa dificuldade e tal. Quantas vezes nos aproximamos para dizer o que o Senhor representa na nossa vida? As orações perigosas não fazemos mais. Senhor, eis-me aqui. A gente ora assim, envia o meu irmão. Não diz assim, envia-me a mim, nem quer ir mais. Né? Tem outros que dizem assim, Senhor, quebra minha vida e faz-a de novo. Deus tem que jogar, às vezes, um vaso tão duro no chão para quebrar e fazer ele um vaso diferente. Davi fez uma oração perigosa no Salmo 139, quando ele disse assim, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração nós não fazemos mais. Nós não fazemos essas orações porque não queremos nem ser confrontados pela palavra. Isso aqui, pastor, é uma das grandes evidências das megas igrejas que existem hoje no mundo, que as pessoas não têm mais escola bíblica dominical, não têm mais estudo da Bíblia, são 20 cultos por dia, 15 cultos por dia, e as pessoas só vão lá ouvir a palavra que quer ouvir, não querem mais ser confrontados com a palavra de Deus. Nós precisamos escolher o que nós queremos ser, tá? Porque do pedido que você faz a Deus até a bênção que você quer receber, há um processo no meio, e nesse processo Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos repreender, Deus quer nos corrigir também, para que a gente entenda que isso é importante.
né? A Bíblia diz assim: é para a disciplina que sofreis, Hebreus capítulo 12, versículo 7, Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Quantos aqui são pais e mães? Levante as mãos. Baixe agora. Levante a mão aí, o pai e a mãe que nunca corrigiu um filho. Estou vendo nenhum daqui. Nenhum. Se nós, irmãos, que somos humanos, nós corrigimos os nossos filhos, imagine Deus quando vem com a repreensão dele para nos corrigir, para nos educar na justiça. Que coisa importante. E diz assim, é interessante, quando você vai corrigir uma pessoa, Salomão disse assim: corrija um sábio. Corrija um sábio, e ele se tornará mais sábio ainda, ele crescerá em prudência. Se você corrigir um ímpio, ele se torna o seu inimigo. Salomão diz assim, não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Isso é que é interessante. Então, quando Deus nos corrige, nos ensina, se nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, a gente diz: Senhor, muito obrigado, porque a partir de hoje eu sou um crente melhor. A partir de hoje eu me torno um homem melhor. A partir de hoje eu me torno uma mulher melhor. Quando eu fiz um treinamento do Instituto Haggai no ano de 99, o doutor que eu falei, o doutor David Wong, disse assim, na última aula: vocês peguem uma folha de papel e escrevam aí. Imaginem que vocês só teriam 6 meses de vida. O que vocês fariam? Pode escrever. Aí todo mundo parava, pensava, começaram a escrever. Escrevendo. Eles disseram: precisa de mais tempo? Eu dou mais uns 5, 10 minutos. Depois que todo mundo escreveu, ele disse assim: eu queria saber o que vocês pensaram. Você, apontou para um, diga o que você gostaria de ser nesses últimos 6 meses, se isso fosse uma realidade. Ele diz: eu queria ser um pai melhor. E você, para o outro, diz assim: eu queria ser um marido melhor. E você? Eu acho que eu precisava ser mais íntegro no meu trabalho. E você, para o outro? Eu precisava me envolver mais no reino de Deus. Aí ele parou assim e disse: então vamos parar agora aqui. Você precisa de quantos avisos de Deus que nós precisamos crescer diariamente? Não precisamos um médico dizer que você tem poucos dias de vida para você mudar e entrar no padrão que a Bíblia diz, porque a gente não melhora agora, irmãos. Era isso o questionamento deles. Esse era o questionamento, né? E eu vou concluir a meditação de hoje agora, na última frase que Paulo diz que a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Que coisa interessante. Instruir quer dizer educar. A palavra de Deus também nos educa na justiça. No grego significa uma educação que começa de crianças e vai um treinamento que vai gerando uma disciplina e nunca mais essa educação é jogada fora. Satanás pode roubar algumas coisas da sua vida, até bens materiais. Mas a semente que está no seu coração, da instrução da palavra, o temor do Senhor e as orientações e princípios que tem na Bíblia, que estão no seu coração, ele nunca vai conseguir roubar isso de você, né? Isso aí não vai conseguir. Então isso está firme no nosso coração. E como isso é interessante? E sabe o que é isso, irmãos? Educar na justiça é um treinamento naquilo que é reto. Aquilo que eu devo fazer, né? Eu dei uma aula faz uns 3 domingos aqui, na verdade foi no segundo domingo, segundo domingo desse mês, sobre integridade, lá na classe de adultos. E eu mostrei que a integridade significa, a pessoa íntegra é uma pessoa que faz e diz a mesma coisa em público ou quando está sozinha. E a nossa vida é um todo, a integridade vem do latim, integrare, nossa vida é tudo. O que racha a nossa integridade? A mentira, a discórdia, a dissensão, né? A Bíblia diz no livro de Provérbios, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª coisa o Senhor abomina. Você sabe o que é a palavra abomina, o que significa abomina no hebraico? Vomitar. Deus não suporta aquele que semeia contenda entre irmãos. Está escrito na palavra, Provérbios capítulo 6.
Mas a instrução de Deus nos leva a fugir dessas coisas, porque Ele quer nos educar na justiça. A integridade passa a ser, então, a coluna vertebral da sua vida ministerial, da sua vida pessoal e mais. A integridade passa a ser uma arma espiritual muito forte na guerra espiritual que a gente encontra todos os dias. Eu já falei para vocês aqui, uma vez eu tinha que decidir uma coisa muito importante, e uma pessoa me disse assim, mas você vai falar com o quê? Eu falei, eu vou falar com o diretor da empresa que eu trabalho. Aí ele disse, então você vai ter que mentir muito para você conseguir o que você está querendo. Eu falei, não vou mentir. Ele falou, mas todo mundo mente. Eu liguei para o meu pai. Eu expliquei para ele, eu tenho essa decisão, uma decisão importantíssima na minha vida. Isso aqui vai ser um divisor de águas se eu vou ou não continuar na empresa. Mas eu vou falar com o diretor. E o conselho que eu recebi de outras pessoas foi que eu mentisse. Ele disse, mas você sabe que você não precisa disso. Ele disse para mim, você não precisa disso. Você foi educado de outra maneira e você vai vencer sem a mentira. E eu falei a verdade, irmãos. Toda a verdade, tudo que eu queria, eu consegui 100%. E quando eu cheguei, as pessoas perguntavam, o que foi que você disse? Eu disse a verdade. A Bíblia diz, nada podemos contra a verdade, mas pela verdade. Que coisa interessante, né? Não podemos, né? E a verdade é algo fundamental. E eu queria nessa noite concluir essa palavra dizendo o seguinte, um dia, está escrito em Jó, no capítulo 1, versículo 8, Deus foi conversar com Satanás e disse assim, tens visto aí o meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Que testemunho maravilhoso. A minha pergunta para você nessa noite, qual é o testemunho que você gostaria que Deus desse sobre você hoje para Satanás? Qual é o testemunho que você gostaria que Deus desse dos seus filhos hoje para Satanás? Só existe um caminho, o caminho da segurança. É o caminho que é trilhado em cima de princípios. Se não andarmos em princípios, nós vamos viver uma vida cristã de altos e baixos, sem equilíbrio e sem se tornar uma inspiração para a próxima geração. Mas se decidirmos, sob a orientação do Espírito Santo, a crer nessa palavra e não apenas ter em casa, mas ler e obedecer, ela vai produzir um efeito muito grande na nossa vida. Billy Graham disse uma vez, toda vez que eu leio a Bíblia, eu encho a minha mente com as coisas do alto. E quanto mais eu encho a minha mente com as coisas do alto, menos espaço fica para as coisas da terra. E é isso que nós devemos fazer. E eu queria desafiar vocês nessa noite, a incluir, a inculcar na vida dos seus filhos o interesse, o desejo, o privilégio de ler a palavra e de crescer pela palavra. Irmãos, a gente tem esse privilégio muito grande no Brasil. Eu morei 3 meses em Istambul, na Turquia, um país que é 99% muçulmano. E eu levei 8 Bíblias. Eu levei 8 Bíblias escondidas na minha mala. Eles não abriram a minha mala, glória a Deus. Levei 8 Bíblias na minha mala e fui ficar lá num projeto na universidade. Me deram um escritório bonito, um apartamento dentro da universidade. Isso foi no ano de 2003. E o Brasil tinha sido campeão do mundo em 2002 e a Turquia foi um dos adversários nas semifinais. Aí eles disseram assim, tem um brasileiro aí, eles disseram, vamos chamar ele para jogar futebol, que tem um futebol na terça e na quinta. Aí um professor me perguntou, olha, a gente sabe que você é brasileiro, você gostaria de jogar futebol com a gente na terça e na quinta? Eu falei, eu vou na terça, na próxima terça. Ele falou assim, mas a gente quer saber se você joga tão bem quanto o Ronaldo, o Ronaldinho e o Rivaldo. Eu falei, nem tanto. E comecei a me enturmar com aqueles professores. E um dia eu fui entregar uma Bíblia para um. Quando eu fui entregar, que ele leu, na linguagem dele, o que estava escrito, Bíblia Sagrada, ele fez assim, não posso tocar nesse livro. Eu falei, mas por que você não pode? Ele disse, porque esse livro é mágico. Todo mundo que lê esse livro, ele é transformado, então não posso ler esse livro. E ele não recebeu, mas eu consegui ainda doar os 8 livros lá dentro. E o que eu quero dizer com isso?
Ele não é mágico, mas ele é inspirado por Deus para transformar a vida de uma criança, de um jovem, de um adulto, de todo aquele que abre o coração e que entende que a Escritura é inspirada para fazer de você uma pessoa apta, preparada para o reino de Deus. E eu gostaria de orar com vocês, queria pedir que vocês ficassem em pé. Pouca visão de futuro que nós temos é passar a fé para os filhos, e isso não parece mais ser uma prioridade para nós. Mas eu queria que você colocasse esse propósito no seu coração hoje à noite. A minha prioridade é essa: vou passar a fé para os meus filhos, vou trazer para a igreja na escola dominical e vou acompanhar os meus filhos para que eles cresçam aqui. Nós precisamos escrever o próximo capítulo das nossas famílias. Isso não é uma opção, é uma instrução, é uma orientação, é um ensino de Deus para você que é pai e para você que é mãe. Se você concorda, feche os seus olhos agora. E da forma como você sabe se comunicar com Ele, diga: eu creio, Senhor, que a Tua palavra tem poder para transformar a minha vida, a vida dos meus filhos, para tirar um meu filho ou um amigo, não sei, das drogas, para tirar um filho de um local que não deve estar, para resolver um conflito, para resolver uma dificuldade muito grande. A palavra diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Aleluia. E pela instrução na justiça. Senhor, muito obrigado. Te agradecemos pelo privilégio de ter a Tua palavra na nossa língua. É um privilégio muito grande, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio tão grande, que a gente saiba reconhecer, ler, crescer, receber, porque o Senhor vai promover o crescimento da Tua igreja de uma forma extraordinária em 2023. Eu não tenho nenhuma dúvida, Senhor. Tu já começaste em outras nações, mas o Brasil está no Teu coração. Porque há neste país homens e mulheres que não se curvaram diante da injustiça, da iniquidade, do pecado, mas se levantaram na certeza e na confiança de que tem um Deus que é superior a todas as coisas, que tem na mão o coração de um rei, que tem na mão o coração de um líder e até de um presidente, ó Deus. Toma a nossa vida nas Tuas mãos. Dá-nos o desejo de estudar a Tua palavra, Deus, e levar essa fé para a próxima geração. Não podemos perder ninguém, Senhor. Nenhum dos nossos filhos foram gerados por acaso. Eles foram gerados com um propósito definido, que já nasceu lá no Teu coração, Senhor. Louvado seja o Teu nome. E que nesta noite o Senhor cele. Nenhum deles vai ser roubado. Eles virão para cá, Senhor. Eles virão para aqui. Nós vamos vê-los aqui, Senhor. E muitos outros, porque eles vão trazer os amigos deles também, Senhor. Porque isso é um princípio da multiplicação que está calcada no poder do Evangelho, Senhor. Nós cremos assim, Senhor, e que o Senhor cumpra cabalmente nesta noite a Tua palavra na nossa vida. E que haja o compromisso de cada um de nós, daqueles que são pais, de ter uma família equipada para servir e para o crescimento do Teu reino, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.